Boa tarde, amados e queridos irmãos. Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para continuar a nossa jornada pela Bíblia. Lembrando os irmãos que hoje nós vamos seguir no capítulo 36 do livro de Gênesis, mas que nós já temos todas as outras leituras, tá bom? Do primeiro até o 35 estão lá no canal do YouTube, tá bom? Acompanhe conosco nessa jornada. O nosso objetivo é que todos vocês possam ler ao menos uma vez toda a Bíblia. E se nós conseguir manter o ritmo de cinco capítulos ao dia, ao final de um ano nós teremos lido e meditado em toda ela. Tá bom, queridos? Boa jornada para vocês. Esta é a história da família de Esaú, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Itita, Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Heveu, e da mesma forma Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz, Bazemate gerou Reuel. O Olibama gerou Gels, Jalão e Corá. Esses, portanto, foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas da sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe do seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar próximos, porquanto as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por esse motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Esse é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, dos montes de Seir. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, e Reuel, filho de Bezemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bazemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú Gels, Jalão e Corá. Eis os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: Temá, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes que descenderam de Elifaz na terra de Edom. Eram, pois, netos de Ada. E eis os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Misa. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bazemate, esposa de Esaú. E eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes Gels, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná. Esses foram os filhos de Esaú, que é Edom, e essas foram todas as tribos que dele descenderam. Eis os filhos de Seir: Orreu, que morava na região naquela época, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná,
Dizon, Ezer e Dizã. Esses descendentes de Seir foram chefes das tribos dos Horreus no território de Edom. Lotã foi o pai dos grupos de família de Ori e Emã. Tima era irmã de Lotã. Esses foram os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Eis os descendentes de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando apacentava os jumentos do rebanho de seu pai Zibeão. Esses foram os filhos de Aná, Dizon e Aulibama, a filha de Aná. Eis os filhos de Dizon, Endá, Esbã, Intrã e Querã. Esses foram os filhos de Éber, Bila, Zava e Acã. Eis os descendentes de Zã, Uz e Arã. Esses foram, portanto, os chefes das tribos dos Horreus, Lotã, Sobal, Gibeão, Anã, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os chefes dos Horreus, conforme as divisões dos seus clãs por toda a região de Seir. E eis os reis que reinaram sobre as terras de Edom, antes que houvesse a instituição de um rei para dirigir os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Nabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da região dos Temanitas, foi seu sucessor. Então Uzã morreu e Hadad ficou filho de Bedade, que tinha vencido os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade era chamada Avite. Hadad morreu, Sanlá de Misreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul, de rebote, nas proximidades do Eufrates, o rio reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal, Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal-Haná, filho de Aquibor, morreu, e Adar governou em seu lugar. Sua cidade se chamava Paú, e o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matred, neta de Mazaabe. Eis os nomes dos chefes que descenderam de Esaú, segundo seus nomes, clãs e regiões onde viviam cada uma das tribos: Timá, Alva, Getete, Aulibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Bibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles estabeleceu-se num território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o progenitor dos edomitas. Parece muito nome, né? Tá falando, estamos aqui à frente de uma genealogia. No capítulo 12, lembram? Vamos lembrar um pouquinho. Lá no capítulo 12 de Gênesis, tá muito claro que o plano de Deus era alcançar nações através de Israel. Ali no capítulo 10 de Gênesis foram reveladas as origens. Desculpa, queridos. As origens de várias nações e depois da Torre de Babel foram surgindo outras nações. E lá no capítulo 19 nasceram os Moabitas e os Amonitas, que vieram das filhas de Ló, lembram? Que tiveram filhos com o próprio pai. É preciso ficar muito atento nas informações que o autor vai nos fornecendo, porque cada relato, cada informação vai ser muito útil quando os israelitas forem libertos. É por isso que nós estamos lidando com todas essas genealogias.
Vamos lembrar que lá no capítulo 1 mostra que Deus é o Criador do céu e da terra. Lá no capítulo 14, apresenta Melquisedeque como rei sacerdote de Salém. Lembram a quem Abraão entregou os dízimos dos seus bens, louvou a Deus como Criador do céu e da terra? Lembram disso? O capítulo 20 mostra o compromisso de Abraão com Abimeleque. E o capítulo 26 mostra Isaac com outro Abimeleque. Todas essas informações são muito úteis, vão ser muito úteis quando os israelitas forem libertos. Por isso nós precisamos ficar bem atentos. Aqui agora no capítulo 36 estão os edomitas, que são descendentes de Esaú. Edom significa avermelhado, que pode ter sido apelido adquirido, né, pela troca da primogenitura por lentilhas vermelhas. Esaú era irmão de Israel e, por isso, no capítulo 2 de Deuteronômio, Moisés foi orientado, antes de entrar na terra prometida, a não incomodar os edomitas. Tá vendo como é importante a gente saber de onde saiu esse, de onde saiu aquele? Aqui nós fomos informados de que de Edom saíram os edomitas, né? E que esses são quem então? São a geração, é o povo, né, que saiu de Esaú. E por causa disso, Deus diz o quê? Não incomodem os edomitas. Nós vamos ver isso lá no capítulo 2 de Deuteronômio, tá? A orientação que Moisés vai receber de Deus quando ele entrar na Terra Prometida. Antes de entrar na Terra Prometida, né? Até porque ele não vai entrar. E tá registrado também que eles não deveriam perturbar não só os edomitas, como também os moabitas, os amonitas e alguns outros, né? E isso vai isso vai facilitar o relacionamento de Israel com essas outras nações, se eles conhecerem a história, né? Se nós não conhecemos a história, tudo isso, todos esses nomes não fazem nenhum sentido para nós. Mas quando nós prestamos atenção e nós começamos a conhecer, as coisas começam a fazer sentido. E isso tudo ia ser muito importante para aquele povo quando eles saíssem do Egito, né? Nos nossos dias, o remanescente de Deus é o cristão, né? Somos nós, que estamos espalhados pelas nações. Muitos ainda estão dentro de inúmeras denominações religiosas. Nós sabemos isto porque o livro de João, lá no livro de João, Jesus mesmo declarou aos judeus que tem outras ovelhas, lembram? Que não são desse aprisco e que era necessário que ele as conduzisse também. Eles ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Lembram disso? Depois, no capítulo 10 de Apocalipse, a revelação vai mostrar que depois do desapontamento com a interpretação errada das profecias de Daniel, era preciso continuar pregando a muitos povos, nações, línguas e reis. Eu voltei um pouquinho aqui para nós dar uma olhadinha no capítulo 14. Desculpa, eu fui um pouquinho adiante para nós dar uma olhadinha no capítulo 14 de Apocalipse. Lá fala que tem um anjo representando o remanescente de Deus no tempo do fim.
e ele proclama em alta voz o evangelho eterno aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ainda no capítulo 18 aqui de Apocalipse, diz que tem filhos sinceros que estão nas variadas falsas igrejas. Apocalipse 7 deixa muito claro que os salvos serão grande multidão de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas. E é por isso que não podemos pensar que estamos preparados para o grande dia. E isto é suficiente, porque não é. Nós precisamos ajudar a outros remanescentes a se prepararem também. Precisamos ser a voz de Cristo nessa terra. Mas não precisamos nos preocupar com os que não querem ouvir. Os que não quiserem ouvir não é um problema nosso. Jesus foi muito claro dizendo que onde a palavra da verdade for pregada e houverem ovelhas do aprisco dele, eles ouvirão a voz do mestre e eles automaticamente o seguirão. Então, queridos, esse capítulo de Gênesis é extremamente importante para que nós saibamos, para que nós, quando nós juntamos ele, lembrando, né, juntamos ele com os próximos livros da Bíblia, quando nós juntamos ele com Deuteronômio, por exemplo, né, onde Deus vai falar para Moisés que ele precisa tomar cuidado com aqueles povos, que não é para ele arrumar confusão com aqueles povos, enfim, né? E quando a gente vê o próprio Jesus falando, né, mostrando as visões do céu para João e falando para nós, né, que falando para nós, deixando muito claro que em todos os lugares, né, tribos, línguas, nações, em todos os lugares, e inclusive em muitas falsas igrejas, dentro de muitas falsas igrejas, ainda tem remanescentes que nós precisamos buscar. E nós precisamos nos preocupar com eles. De que forma? A gente vai ir até eles, a gente vai pregar o verdadeiro evangelho e se eles não aceitarem, tudo certo, a gente se afasta e segue o nosso caminho pregando a palavra de Deus. Porque se não aceitaram, é porque ali não tinha ovelhas do aprisco do nosso papai. Amém? Um forte abraço e até o próximo capítulo. Deus nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém?